Olá, seja bem-vindo à nossa aula de oratória para teólogos. Vamos ver aqui dicas bem importantes de oratória para a pregação. Então vamos começar tratando um pouco de emoção. A emoção é parte do ser humano. E nós não podemos dividir o ser humano em razão e coração, tá? Em mente e coração, em razão e emoção, não. Nós fomos criados por Deus de maneira indivisível, com emoção e com razão, tá? Então, mente e coração não são separados em caixinhas. Nós pregamos com mente e coração, e o ouvinte também, ele tem as suas emoções e a sua razão de forma indivisível, tá? Nós não conseguimos separar. Então, sim, nós pregamos para a mente e nós pregamos para o coração. É importante, sim, que as emoções estejam envolvidas, assim como a razão ela deve se prostrar diante de Deus, do Deus da palavra que pregamos, tá? Então, como a gente pode transmitir emoção? Na entonação da voz, ser convincente, falar sentindo o que está falando, tá? Não falar da boca para fora, mas isso por meio de muita oração e estudo da palavra de Deus, você vai transmitir a emoção de cada palavra. A comunicação visual também é importante, então as expressões faciais, elas devem ser condizentes com aquilo que se está pregando. Então, se você está falando do pecado, você não vai falar de forma alegre ou de forma brincalhona. Mas se você está falando de alegria, você já vai fazer uma outra expressão facial e entonação vocal. Então, dessa forma, você transmite emoção. E também a pausa. A pausa também é importante. Tem pregadores que evitam a pausa, falam sem parar, sem parar, sem parar, mal respiram. Mas a pausa é um recurso importantíssimo. Se você falar muito rápido, sem pausas, vai dar a impressão de pressa, de ansiedade. Isso vai cansar o ouvinte e vai te cansar também. A ausência de pausas na fala é como um texto escrito sem pontuação. Nós precisamos sim dar pausas. Para que ela serve? Ela serve para dar ênfase, para dar destaque. Então, se você fala uma frase importante ali que você quer que os ouvintes meditem sobre ela, dá um tempinho para eles pensarem nessa frase. Se você faz um silêncio, uma pausa, então o ouvinte ele vai relembrar o que você acabou de dizer e vai criar uma expectativa para a próxima frase que você vai falar. Eles vão sentir curiosidade. Ué, por que ele parou? O que será que vem aí? Né? Muda o ritmo também para não ficar aquela pregação tão monótona. Você varia, você pausa. E substitui vícios de linguagem. Se você está muito acostumado a falar sempre né, ou amém, 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 o tempo inteiro fala uma frase e já amém, né? Entendeu? Tá. Esses vícios de linguagem podem ser evitados com o treino. E o treino é a pausa. Ao invés de falar aquela expressão que você já viciou, você pausa, não fala nada, troca pelo silêncio. Todos nós falamos e podemos dizer essas expressões, né? Amém? Mas com sentido, tá? Se realmente você quer que a pessoa. Que esse né tenha um sentido, um objetivo dentro da frase. Que seria as pessoas balançarem a cabeça, por exemplo, para confirmarem a você que entenderam, algo nesse sentido. Se for usado em toda a frase, já é um vício de linguagem. Não tem mais sentido de ser. É apenas um vício. E aí sim precisa ser amenizado, ao menos.
para que não chame a atenção mais do que o conteúdo que você quer passar. Tenha naturalidade. Não queira usar as palavras na comunicação oral como se estivesse escrevendo. Você pode até escrever seu texto. E é interessante que se escreva. O manuscrito do sermão, ele é muito útil. Porém, saiba que quando estiver fazendo esse manuscrito, você vai levá-lo para a oralidade. É diferente de escrever um artigo científico, tá? Então, as palavras que você vai escolher vai ser como se você estivesse numa conversa menos formal, tá? Então, a cadência, o ritmo e a composição melódica da oralidade são aspectos diferentes daqueles usados na comunicação escrita. Então, pregue com a liberdade de quem pensa, com a habilidade de quem escreve, mas com a leveza de quem está falando. Isso torna o ouvinte mais próximo, ele se identifica melhor com você, se você não for tão formal, tá? Mas também evite ser informal demais, para que a seriedade da pregação ela não se perca, mas seja o mais claro e o mais natural possível. Se você é carismático por natureza, maravilha, maravilha. Mas se você não for, você pode treinar ao menos cumprimentar as pessoas com disposição, sorrir mais e se vestir bem. O que é se vestir bem? É estar vestido de acordo com a ocasião, tá? Então, de forma decente, é claro, vocês têm que estar bem coberto, bem vestido, de forma a não chamar atenção para você, não para sua roupa, não para os seus acessórios, mas de maneira em que sua imagem seja o mais neutra possível para que a mensagem, o conteúdo da pregação, ele se evidencie. Mais uma vez, naturalidade. Se você não tiver um carisma assim tão natural, não force. Não queira ser engraçado se você não é, né? Seja natural. Boa noite, igreja. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Funciona muito bem. Tem pessoas que naturalmente gostam de fazer, né? Eu não ouvi. Boa noite, igreja! Parece que vocês não jantaram hoje. Tem pessoas que se saem muito bem, de forma natural fazem isso. Mas se não é o seu estilo, então é melhor evitar, para não forçar. O humor, a mesma coisa, né? Tem pessoas que têm naturalmente conseguem ser engraçadas. Mas mesmo para elas, é importante se pensar que o humor na pregação tem vantagens, mas ele pode ser perigoso também. É como uma faca de cozinha, extremamente afiada. Você tem que usar com cuidado. Ele pode cortar a atenção do ambiente, e isso é bom. Ele desarma, que são as vantagens. Ele baixa a guarda, ele prepara os ouvintes para uma exortação ou uma reflexão mais difícil de ouvir, porque já baixou a guarda. Uma boa risada dá ao pregador ou ao palestrante a oportunidade de descer do pedestal para identificar-se com o público como um amigo, né? Oferecer conselhos úteis como um companheiro de lutas, em vez de ser aquela voz de um especialista exaltado. Então, essas são as vantagens. Mas o que não se deve fazer com relação ao uso do humor? Piadas na introdução ou conclusão, melhor não. Por quê? As primeiras palavras você sabe o quão importantes são para prender a atenção do ouvinte até o fim. Se a piada pode até ser engraçada para você, mas se não tiver graça para o seu ouvinte, aí você já perdeu o interesse dele para a pregação. Então, na introdução não é lá o melhor momento. Na conclusão também não. A conclusão é um momento em que você vai chamar a seriedade, vai sintetizar aquilo que foi de principal no sermão e vai chamar a ação.
Então você pode descredibilizar o seu sermão inteiro contando uma piada na conclusão. É melhor evitar nesses momentos, tá? Também em eventos extremamente formais, o humor não cabe. E, obviamente, também ter cuidado para não constranger ou ofender as pessoas, né, com piadas inadequadas. Dito isso, uma ferramenta indispensável, o humor é dispensável, né? Agora a clareza não. É uma ferramenta indispensável. Olha o que Agostinho falou sobre a clareza. A chave de madeira não é tão bonita quanto a chave de ouro, mas se ela abre uma porta que a chave de ouro não consegue abrir, é muito mais útil. O que interessa numa pregação? Qual é o objetivo? Para você alcançar o objetivo da pregação, você precisa ser claro. E saiba que o público da igreja é sempre eclético. Vai ter doutores, vai ter analfabetos, vai ter pessoas jovens e idosas de diferentes classes sociais, e você precisa que todas elas compreendam. Então fale para uma criança e um analfabeto entenderem, e certamente o doutor entenderá, o idoso entenderá. Seja o mais claro possível, escolha bem as palavras. Complicar o que é simples, qualquer um consegue, mas clarear, facilitar o que é difícil é trabalho para um grande pregador. Os melhores pregadores não falavam as palavras mais difíceis, mas escolhiam a clareza, tá? Veja só, você chegar na igreja e falar o conhecimento sobre a união hipostática de Cristo, bem como o estudo da soteriologia muda a nossa cosmovisão, firma a nossa ortodoxia e nos leva à ortopraxia. As pessoas já travaram a mente, não querem mais te ouvir, vão pensar no que vão fazer depois do culto, durante a semana, porque inconscientemente elas se fecharam, porque acham que não vão entender nada. Então é muito melhor você falar que o conhecimento sobre as duas naturezas de Jesus Cristo, a divina e a humana, bem como o estudo da doutrina da salvação, muda a nossa visão de mundo, a maneira como nós enxergamos a vida e tudo mais, firma o nosso conhecimento doutrinário e nos leva a viver de maneira digna do Evangelho. Muito melhor. Então, evitar termos teológicos que só seminaristas ou teólogos irão compreender. Você já foge do seu objetivo. Evitar gírias também. Galera, essa parada de estudar a Bíblia é mó incrível. Aqui na church, o culto é top, o som é maneiro. Você virar esse aba é da hora. Evitar. Evitar até mesmo. Eu sei que existem diferentes ocasiões onde pode caber ou não uma gíria e outra, mas não exagerar, não exagerar, mesmo falando para jovens, para que eles entendam a seriedade da mensagem que se está pregando e daquele momento, né, de reverência. Evite palavras vagas ou genéricas. Olha essa informação aqui. Essa frase, aliás, não tem informação nenhuma. Em momentos de desafio e incerteza, busque a força e a esperança que vem de uma fé maior e encontre paz e orientação para seguir em frente. Você não disse nada, no final das contas a pessoa não sabe o que fazer exatamente. Então seja objetivo. Clareza exige objetividade. Vá direto ao ponto, diga exatamente o que é e o que fazer, tá? Evite esse discurso enrolado, repetitivo. Então, tipo assim, nós realmente queremos, você sabe, enfatizar a importância desse projeto, sabe? Dessa visão tremenda. Também não falou nada. Ninguém entendeu. O que? Tá falando sobre o quê? Exatamente. Seja objetivo. Você pode trocar também o eu acho, que não dá credibilidade a ninguém, por eu penso que, eu acredito que, e evite também os diminutivos.
Saiba que depois de 15 minutos de atenção, isso aí já é amplamente difundido na literatura. Tem autores que dizem 10 minutos para a nossa mente moderna, que está tão acostumada com tecnologia, com velocidade. Então, nosso tempo de atenção sustentada é pequeno. É natural que após uns 10, 15 minutos de atenção sustentada, a desconcentração já surja nos ouvintes. E aí o pregador precisa de alguns recursos para retomar essa atenção. Alguns deles, mudar a entonação vocal. Você está falando mais devagar e ora você pode falar um pouco mais rápido. Você pode também mudar a frequência vocal, ora falar um pouco mais grave, a depender do que você está falando. Ora você pode falar um pouco mais, uma frequência um pouco mais elevada, vai modificando. Você também pode se movimentar um pouco, sair um pouco do lugar, isso já vai chamar a atenção. Um passo para o lado, volta. Citar uma ilustração, isso já vai estar dentro do seu sermão, se você segue a estrutura homilética que foi ensinada. Uma pergunta também. A pessoa nem está mais prestando atenção, mas você pergunta algo, ela já. Opa, está falando comigo. E já vai prestar atenção novamente. Tá? Então, o que se encaixar melhor dentro do discurso? Se você preparou aquela estrutura homilética que nós estudamos, com certeza você vai conseguir chamar a atenção do seu ouvinte quando ele estiver disperso. Velocidade de fala. Você acha que fala muito rápido ou fala muito devagar? Um excelente exercício para melhorar o ritmo da fala é declamar poesias em voz alta. A cadência, a melodia, a pausa e o ritmo da poesia, com o tempo, se incorporam ao estilo da sua comunicação e torna a sua fala mais agradável. Tá? Então, é uma dica de treino para vocês. Algo importante também é a ênfase. Se você fala alto o discurso todo, você transmite autoritarismo. Eu, particularmente, não gosto de ouvir pregadores que falam alto o tempo todo. Então, mude a frequência vocal durante o discurso. Se você fala baixo demais o tempo inteiro, você passa uma insegurança. Você não está muito convicto, não está com muita vontade de falar. Essa é a impressão que passa. Então, varie a intensidade da voz. Por exemplo, pense nas palavras-chave. Você pode, inclusive no seu manuscrito, pegar um marca-texto e marcar essas palavras que são mais importantes, que você precisa chamar a atenção para ela. Uma frase pode ter até interpretações diferentes, você pode chamar a atenção para algo diferente, mesmo citando a mesma frase, se você enfatiza uma palavra diferente. Aqui, por exemplo, a frase é: nós viemos aqui celebrar o Senhor. Se você quer chamar a atenção para o fato de que nós viemos aqui celebrar o Senhor, para o nós, você vai enfatizar com a gesticulação e com a voz. Nós viemos aqui celebrar ao Senhor. Se você quer chamar a atenção para o local, nós viemos aqui celebrar ao Senhor. Se você quer chamar a atenção para o ato, nós viemos aqui celebrar ao Senhor. Se você quer chamar a atenção para a pessoa a qual nós viemos celebrar, nós viemos aqui celebrar ao Senhor. Tá? Então, há várias maneiras de dar ênfase, tanto usando a gesticulação nessa palavra específica, ampliando a projeção vocal, ou diminuindo ou acelerando também a velocidade de fala, de maneira que você destaque, diferencie essa palavra na frase. É algo que acontece com todo mundo e deve acontecer mesmo com o pregador, especialmente ansiedade. É algo muito importante a pregação, então é natural que nos sintamos ansiosos. O que vai amenizar aquilo que é ruim da ansiedade, que nos impede até de pregarmos bem? O preparo vai nos ajudar. Então, quanto mais preparado você tiver, menos aquela ansiedade ruim você vai sentir.
Outra coisa, você precisa estar convicto da mensagem. A convicção da mensagem vai tirar o foco de você. Você precisa falar pausadamente, porque se você está nervoso, você tende a falar mais rápido. E aí você acaba dificultando a articulação das palavras e vai ficar ininteligível. Então, tente falar pausadamente. Ajuda muito fazer exercícios de respiração. Você repete várias vezes e vai acalmando a si mesmo para tentar falar de forma mais lenta, mais pausada. É importante também você ter plano B. Por exemplo, você vai apresentar um slide e aí na hora deu errado, a tecnologia não funcionou e você vai ter que fazer essa palestra ou pregação sem o uso das imagens que você preparou, dos slides. E aí, você tem plano B? Eu já fui pregar em uma praia, não tinha estrutura, tá? Não tinha uma cobertura, nada disso e choveu. Não tinha como eu estar com um manuscrito em mãos. Eu tive que largar tudo e pregar. Então, plano B, você tem que estar preparado para o que der e vier. E aí, nesses momentos, é até legal você usar o humor, porque vai estar todo mundo tenso. Imagina que deu alguma coisa errada ali para você, faltou energia, algo aconteceu. E todo mundo ficou tenso ali olhando para você. O que será que você vai fazer? E aí, será que vai dar certo? E você usa o humor, as pessoas já relaxam. Ah, tá tudo bem, tá tudo sob controle. E elegância, é claro, não perca o chão, não fique tão nervoso a fim de aparentar isso. Esqueceu o termo que gostaria de usar? Calma, você pode repetir a última frase que falou para tentar lembrar, porque na medida que você repete a última informação, é provável que você já lembre o que ia falar. Tudo bem, se a palavra não surgir na mente, use um sinônimo. Pense em uma palavra com um significado semelhante. Faça o teste aí com essas palavras: enfermidade, doença, imposto, taxa, e aí por aí vai. Você pode simplesmente usar uma outra palavra do nosso riquíssimo português ou partir para a próxima informação. Ninguém vai perceber, tá? Com relação à ansiedade, tire o foco de você, da sua imagem. Pense não no que as pessoas vão pensar de você. Ah, será que as pessoas vão pensar que eu fui bem, vão falar mal, vão. Não interessa você, a sua imagem, interessa se a pregação foi fiel às escrituras, interessa se você, que você tenha dado o recado que você se comprometeu a dar. Se você pregou as escrituras de forma fiel, é isso que interessa, é a mensagem. As pessoas estão ali precisando de algo, precisando ouvir a palavra de Deus. E você é um instrumento. Então não pense no que vão falar ou pensar de você, não pense na sua performance. Dê o seu melhor, é claro. Estamos aqui para aprender ferramentas para entregar da melhor maneira possível a mensagem, mas o foco não é a nossa performance, a nossa imagem, o que vão falar de nós, mas é alcançar o objetivo, que é a pregação do evangelho, alcançar os corações. Então pense nisso e você vai deixar o nervosismo, aquilo que te deixa mais ansioso, de lado, que é a sua imagem, a preocupação com a sua imagem. Essa sem dúvida é a melhor dica. A apresentação. Se você estiver em outro ambiente, noutra igreja, prefira sempre que possível, que outra pessoa, quem te convidou, te apresente, informe as suas credenciais.
tá? Se não for possível, então seja o mais breve possível ou conte as suas formações dentro de um contexto, de uma história, para que não pareça que você está se vangloriando e as pessoas já deixem de prestar atenção na mensagem que você vai pregar porque acham que você já chegou com presunção, tá? Então seja breve na apresentação. Não fale muito de si, não se vanglorie. Outra dica: receba feedback. Escreveu seu manuscrito? Mostre para o seu cônjuge, ou filho, ou pai, mãe, quem você tiver em casa, para que eles identifiquem pontos fortes, pontos fracos e te ajudem a melhorar. Tanto na questão do conteúdo, você pode mostrar para, se você não é o pastor da igreja, para um pastor da igreja, para algum irmão te ajudar. Nós melhoramos muito com feedback, tanto da questão do conteúdo quanto da questão oralidade. Treine muito. O nosso cérebro aprende por meio de imitação e repetição. Busque referências, você pode ter referências, é claro, e você pode, inclusive, na pesquisa, no conteúdo do seu sermão, faz parte da pesquisa você ouvir outros pregadores que pregaram aquele texto. O que você não pode, se você for de fato um pregador, é copiar a mensagem de alguém. Não, se você ouve um e copia, você está plagiando. Mas se você ouve 20 e faz o seu, então você fez uma pesquisa, você estudou, tá? Livros, bons pregadores nos ajudam, então tenha sim boas referências. Se grave e se escute, se veja na gravação, caso tenha sido transmitido. Isso é importante, também faz parte do treino. Meus irmãos, se vocês precisarem de mais ajuda, entrem em contato comigo, eu também dou assessoria, sou fonoaudióloga, posso ajudar também com relação à voz, com relação à linguagem e também com relação à organização e tudo que a gente viu aqui nessas aulas. Meu muito obrigada. Se você puder, siga-me no Instagram, sempre vai ter novidades, projetos teológicos e você vai ficar por dentro. Que Deus te abençoe e te guarde e te use para a glória dele. Amém.